Olá, boa noite. Boa noite a todos, boa noite a todas. Estamos aí entrando ao vivo. Agora são 7 horas. Vamos esperar mais uns minutinhos para todo mundo conseguir entrar, para poder acompanhar a nossa live, tá bom? Mais um minutinho no máximo, a gente já começa. Então, para quem está entrando agora, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Nós vamos começar a nossa live daqui a pouco. Aproveitem para deixar as mensagens no chat, que nós começaremos daqui a pouquinho. Então, olá mais uma vez, pessoal, para quem está entrando agora. Bom, vamos começar aí, até para não ultrapassar muito o nosso tempo. Então, novamente, sejam todos muito bem-vindos aí ao nosso webinar. Hoje o nosso papo vai ser muito interessante. Hoje nós vamos falar um pouquinho de cybersecurity, né? A transição para essa carreira, ou até mesmo você que quer começar a entrar aí nesse meio nos próximos períodos da sua vida. Então, hoje, vou começar me apresentando. Eu sou a Beatriz, eu trabalho aqui na Cosan, trabalho no time de gente. Estou aí há quase um mês dentro da companhia. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo liso, atualmente no cabelo liso. Atrás de mim nós temos umas folhagens. E esse é o nosso cenário aí dentro da minha apresentação. Para quem não sabe, a gente costuma fazer esse tipo de apresentação para tornar a nossa live mais inclusiva aí aos possíveis deficientes visuais que estejam nos acompanhando, tá? Então, como falei, né, o nosso bate-papo hoje vai ser sobre cibersegurança. Nós trouxemos 2 colegas aqui da Cosan para conversar um pouquinho com a gente, bater esse papo. E aí eu convido, né, a vocês que mantenham suas perguntas no chat, a gente vai conversando durante a nossa live, né, o nosso webinar. E aí eu vou convidar um pouquinho o Indrigo a se apresentar, dando início aí à nossa live também. Boa noite a todos, boa noite a todas. Meu nome é Indrigo Antonini, eu estou há mais de 2 anos no Grupo Cosan, né? Eu sou homem branco, tenho cabelo castanho e aqui o meu fundo é algumas cortinas brancas e também algumas folhagens. Então essa é também a parte do meu fundo de tela aqui para a gente estar nessa live hoje à noite. Muito bom, Indrigo. Acho que o Henrique caiu, não sei se ele Acho que ele teve um problema. Ele teve um probleminha, né? Faz parte. Faz parte, gente. Mundo ao vivo, não tem essa, né? Não tem muito o que fazer. Exatamente. Falou nele, voltou. Agora. Henrique, se você pudesse apresentar, contar um pouquinho de você. Olá, pessoal. Boa noite. Internet, infelizmente, aqui deu uma piscada. Obrigado aí pela presença de todos. Meu nome é Henrique, sou do grupo Cosan, sou responsável pelo time de GRC, tenho 35 anos, sou homem branco, tenho cabelo baixo, uso barba. Estou com uma camisa polo cinza e estou num ambiente da minha casa, no meu escritório, um fundo branco com uma janela no fundo e um ar-condicionado ali em cima, aparecendo. Muito legal, muito legal. Bom, meninos, vamos então, né, conversar um pouquinho sobre essa área de cybersecurity tão falada aí nos dias de hoje, né? Queria começar perguntando para vocês o porquê que vocês entraram nessa área, né? O que motivou? Quais foram as inspirações que vocês tiveram, né? As motivações, o que tornou que essa área fosse atrativa para vocês aí? Bom, eu entrei na área de segurança em 2007. Foi por acaso que eu acabei entrando. Eu estava no curso de engenharia da computação
E naquele momento um amigo comentou de um processo seletivo numa empresa que ele trabalhava, e eu acabei me inscrevendo, até porque precisava cumprir uma carga horária ali da fase de estágio, e aí acabei participando desse processo, participei de algumas dinâmicas e entenderam que eu tinha um perfil para trabalhar na área de segurança voltada ali à parte de governança, de projetos, né, mais voltada à infraestrutura. Então, acabei entrando e de lá para cá já sempre mantendo a minha carreira nessa área, né? Sempre me desenvolvendo também com alguns cursos, algumas certificações, alguns eventos também que faz bastante diferença aí para a gente nessa troca de experiência com outros profissionais também da área. Então, eu acabei entrando, tendo essa oportunidade nesse momento, né, na minha vida, e aí acabei me desenvolvendo e estou ainda querendo continuar nessa carreira. Não tenho planos também para fazer uma transição, né? Eu me identifiquei muito bem com essa área, com esse conteúdo, então já consegui aí também caminhar dentro da área de segurança em diversas áreas. Então, consegui aí acumular aí bastante experiência desde 2007, passando aí de diversos também tipos de indústria em vários segmentos de empresas, desde pagamentos de cartão, também como telecoms, a parte de seguros também, e a Cosan voltada aí a diversos produtos aí que a gente tem dentro do grupo, né? Tanto a parte de energia, a parte de gás, então a gente também tem essa oportunidade de ter contato com diversos tipos de negócio. Legal. A minha entrada foi um pouco diferente, né? Eu fiz realmente a transição para entrar na área de segurança vindo de outra área. Pegando até essa questão de o que te despertou, o que te motivou, né? Eu sempre tive essa curiosidade a respeito de como é que as coisas funcionam, isso desde de criança, como é que funciona, não funciona. E eu acho que uma grande parte, um grande aspecto, quando a gente fala de segurança, é justamente entender como é que as coisas funcionam, como é que elas deveriam funcionar e como é que elas funcionam caso você não siga o manual, né? Então, você tem que apertar aqui para funcionar e você faz uma situação completamente oposta, qual que é a resposta que ela te dá? Então, esse sempre foi o meu despertar. E meu início de carreira, eu vim do universo de desenvolvimento de software, eu morava numa cidade extremamente afastada de São Paulo, né, do chamado interior de Santa Catarina, Joinville, um polo extremamente grande, tecnológico, muito conhecido para a parte de desenvolvimento de software, e minha carreira se deu ali. E eu fiz esse shift de carreira para a área de segurança quando eu comecei quando eu entrei numa consultoria de segurança para desenvolver um software para eles. E aí foi justamente quando eu comecei a ter referências de pessoas, de conhecimento, de conteúdo, para descobrir para onde eu conseguia estudar. E aí foi o início do meu shift, realmente, para sair do universo de desenvolvimento, entrar para o universo de segurança, e eu acabei casando essas duas vertentes, nesses dois conhecimentos, e hoje em dia eu atuo muito mais nessas duas linhas de raciocínio. Então, trazendo expertise de segurança e pegando também esse gancho com todo o expertise e know-how que eu fiz de desenvolvimento, né? Daí, nessa jornada, passei por consultoria, passei por instituição financeira, atuando com proteção de software para a área financeira. Entrei no Grupo Cosan fazem 2 anos, através de uma startup, de uma fintech do grupo, da Paleo, justamente para puxar toda a área de segurança, pegando esses 3 viés, né, parte financeira, parte de sistemas e parte de segurança. E aí, depois de algum tempo, acabei fazendo essa movimentação dentro do próprio grupo para ir para a Raizen, mas, na verdade, o meu escopo ele acaba se tornando um escopo para o Grupo Cosan por inteiro. Então, a gente acaba tendo o meu time faz uma parte muito mais ofensiva de um lado e de engenharia do outro, né? Então, para todas as empresas do grupo, Comgás, Move, Rumo e assim por diante, e nessas duas linhas sempre. Então, num lado, a gente tentando procurar vulnerabilidades
antes que algum atacante, algum agente externo encontre, né? E de um outro lado, uma perna de engenharia, atuando muito perto dos times de TI, dos times de desenvolvimento, que fazem entrega de soluções, para que a gente corrija o problema lá na ponta, né? Então, eu procuro o problema lá no universo de produção, mas ao mesmo tempo a gente trabalha numa frente muito forte de educação, de um programa de aprendizado contínuo, para que no início do desenvolvimento de software a gente consiga reduzir a quantidade de vulnerabilidades e falhas de segurança que vão para a produção. Muito legal, e me fez pensar, né? Eu entendi que o seu caminho também foi um pouco natural, né? Das experiências profissionais que vocês tiveram também. Mas no decorrer do caminho, né? Existiram certificações ou cursos? Vocês chegaram a procurar alguma outra fonte de conhecimento para poder fazer essa transição? Olha, no mercado de segurança tem aí diversas certificações e cursos que podem aí trazer o conhecimento e também dar mais visibilidade para o profissional também para o mercado, né? Então, quando a gente fala de certificação, a gente tem aí um grupo de o CISP, o Security Plus, nós temos também o CISM, que são de entidades diferentes aí, que tem aí como best practices as melhores práticas que a gente consegue trazer para o nosso meio corporativo, né? Então, são certificações hoje muito bem vistas no mercado, como também existem os cursos de MBA, os cursos de pós-graduação, que você também pode explorar nessa linha, né? E conseguir se desenvolver ampliando seus conhecimentos. Então, nem sempre é necessário uma certificação para você atuar na área de segurança. É mais para você ter uma referência e você também aí explorar um caminho que você tem mais familiaridade, né? Então, quando você olha para uma certificação, ela aborda diversos domínios, principalmente o CISP ali, que tem 8 domínios, e ali você consegue se especializar e depois continuar aprofundando o seu conhecimento dentro daquele conteúdo. Então, eu acredito que certificação ela está aí para te dar um apoio, mas eu vejo que não é fundamental para que a pessoa possa atuar. Perfeito. Ela pode usar como uma referência. Legal. A minha visão é um pouco complementar à visão do Henrique, né? É onde a certificação em si ela tem que se tornar uma consequência, porque ela é um atestado. Então, é um atestado que eu tenho tal conhecimento. Tá? Então, para a parte de conhecimento, tá? Que eu sempre converso com o meu time, com todo também quem acaba pedindo dica de como é que entra na área, o que faz para atuar nessa área é a base. Então, entenda mais a base. Até pegar, como o nosso tema aqui é uma parte muito mais de transição de carreira, né? Uma das coisas que eu até vou trazer um pouco de histórico aqui quanto à questão do universo de segurança, que é o nosso público que a gente colocou como uma parte de desenvolvimento, o pessoal de TIs, algumas áreas que fogem um pouco da transição tradicional, né? Porque se a gente pegar a transição tradicional que entra no universo de segurança, são pessoas que são oriundas de redes, né? Que são oriundas da parte de administração de firewall, administração de servidores, elas acabam, por consequência, como elas atuam numa frente de configuração, manipulação, elas acabam entrando no universo de segurança. E isso é muito bom porque ela tem uma visão da base, quando a gente fala de protocolo de comunicação, quando a gente fala da questão de hardening, de configuração de servidores, de firewall, de equipamentos e coisas do gênero. Mas para quem vem do universo de desenvolvimento, eles têm um ponto diferenciado nesse aspecto, que é entender como é que o baixo nível funciona, né? Como é que um código foi desenvolvido e por que a falha consegue ser explorada. Tá? E como é que ela também consegue fazer para corrigir. E hoje em dia, esse tipo de profissional que está desejando fazer esse tipo de transição, tá? É um profissional que está sendo muito bem visto no mercado, porque ele tem um conhecimento para agregar, uma base muito boa, vamos dizer, né, na parte de desenvolvimento. Então, a pessoa conhece todo o aparato de desenvolvimento, ferramentas, tecnologias, processos de desenvolvimento,
E quando a gente começa a colocar uma semente na pessoa quanto aos conceitos de segurança, esse profissional também se torna diferenciado. Tá? E aí, voltando para a questão que você perguntou, né? Eu dei toda uma volta, mas pegando o gancho aqui e entrando na questão de curso ou certificação. Né? Tem uma pancada de curso muito bom na internet, ou também em próprias escolas de ensino. Existem bastante fóruns gratuitos. Eu vou até comentar um aqui que eu acho que assim, é um excelente de um material extremamente rico para quem quer começar, que é o Fórum Mente Binária. Ele é um material que tem esse viés de segurança, de desenvolvimento de exploit. Então, quem tem esse perfil técnico e está querendo algum lugar excelente para procurar, começa pelo Mente Binária, que é um conteúdo em português, que é uma excelente vantagem. Não, eu tenho um idioma, né? Eu consigo inglês. Então, uma OWASP, uma SANS. Então, são outras fontes de pesquisa que a pessoa pode acabar tendo também para ganhar o conhecimento e, a partir daí, a gente falar em certificação, procurar um Security Plus da vida. Certificações da Exim, da IS Square, são certificações também com bastante renome de mercado, mas, como eu falei, a minha visão é uma certificação, ela acaba atestando o teu conhecimento, bagagem, e isso tudo você tem que acabar adquirindo. Sim, e nada como a experiência também, né? A vivência, Perfeito. Poder trocar, né, com os colegas da área, acho que isso tudo é fundamental aí, né, na construção da sua carreira também. E, meninos, pensando um pouquinho dentro dessas possibilidades, né? Então, beleza, dentro de cyber eu tenho chance de ir para um caminho X, um caminho Y. Como que vocês veem essas possibilidades dentro de cibersegurança? Queria que vocês me contassem um pouquinho. Olha, a gente tem aí, dentro do como a gente usou como referência as certificações, né? O CISP, por exemplo, ele é distribuído em 8 domínios. E ali, quando você olha para esses domínios, a gente está falando de áreas como mais voltadas a cloud, ou então mais voltadas à parte de acessos, e quando a gente fala acesso, não é só liberar o acesso de uma pessoa, mas é todo um ciclo de vida desse usuário, né? A gente está olhando para a parte de engenharia de software, que olha para como o software ele é bem construído para evitar que sejam encontradas vulnerabilidades lá na frente. Também na parte de governança, onde a gente olha para a parte de risco, fazendo a parte de análise de impacto também, olhando para o principal ativo da empresa. Então, dentro da área de segurança, né, você tem aí um infinito de opções que você pode atuar, né? Como o Endrigo comentou, as pessoas que vêm da área mais técnica, que têm um perfil mais profundo ali do conhecimento, que ela pode caminhar ou para a área de redes ou para a área de desenvolvimento, ela consegue aí ter um destaque maior para o mercado e também atuar de uma maneira mais precisa ali no que a área de segurança está demandando, né? Então, é um olhar mais crítico para uma revisão de um código, ou é um olhar mais de arquitetura para definir a melhor forma de implementar uma rede, tanto na linha de uma rede complexa como é o ambiente da COSAN, como para um ambiente mais enxuto. E também na linha de governança, né, onde a gente olha para risco, né, apresenta aí trazendo metodologias de risco que a gente tem aí como referências, e aí a pessoa consegue ter aí esse elo que faz entre o time mais técnico e o pessoal que fala mais voltado a negócio, né, conseguindo ajudar aí o pessoal numa área de marketing, uma área de comercial, a entender quais são as principais preocupações, né, o olhar de risco, para que a gente consiga fazer essa tradução e aí conseguir atingir o objetivo final, que é mitigar risco ou evitar uma perda financeira, uma perda de uma imagem, né, ou uma penalização judicial. Então, a gente tem aí muitos caminhos que as pessoas podem explorar, e aí, assim, a gente está passando aqui poucos exemplos, mas tem a parte forense também, onde a gente consegue explorar
uma maneira mais científica, aí ajudando tanto as empresas corporativas, como também a parte de governo, onde essas pessoas mais voltadas ao forense atuam mais para esse segmento, dentro de consultorias, e que precisam sim ter aí o conhecimento mais técnico, com certificações aí de produtos que auxiliam aí esse tipo de demanda numa investigação, por exemplo, da Polícia Federal ou de um governo, para apoiar aí nesses processos judiciais que a gente acaba vendo aí nos noticiários. Perfeito. Acho que o Henrique acabou colocando praticamente tudo, né? Simplificando aqui a resposta, até toda a área de segurança, ela é tão grande quanto a área de TI. Então, se eu estiver falando na parte de processos, eu consigo colocar alguns viés de segurança dentro da parte de processo. Não, eu quero trabalhar com a parte de infraestrutura. Eu consigo colocar alguns viés de segurança na parte de infraestrutura. Na parte de desenvolvimento de software também, viés de segurança ali dentro. Então, não é, eu tenho que seguir nesse caminho, né? Eu sou muito mais da ideia onde você tem que casar a tua área de afinidade dentro do universo de segurança. Se você pegar alguém que atua com desenvolvimento de software e fala assim, ó, amigão, a partir de amanhã, você vai atuar com segurança em firewall. Não vai dar certo, não vai dar certo, né? E o inverso também acontece, né? Se eu pegar alguém que atua muito com infraestrutura, que atua com projeto, que atua com a parte de gestão de stakeholder, a pessoa eu não consigo transitar ela para área diferente. Mas um ponto que é muito importante é todas essas atividades, todas essas situações que a gente consegue colocar aonde envolve TI, a gente sempre consegue colocar alguma perna de segurança, né, algum pilar, alguma informação de segurança ali dentro. Então, esse é um ponto muito importante que tem que levar em consideração quem está pensando nessa transição. Pô, será que eu tenho que falar que eu tenho que largar minha carreira agora e começar do zero? Sei lá, eu sou analista pleno, sou analista sênior, eu sou um especialista, eu vou dar 4 passos atrás e voltar a ser um analista júnior? Não. Você pode já estar atuando numa fase de gerente de projeto, mas você começa a fazer questionamentos sobre a parte de, cara, mas e esse requisito do projeto de vocês aqui está levando em consideração a comunicação, a segurança da comunicação, a segurança dos dados que estão sendo armazenados? Então, são pontos muito importantes que a pessoa consegue já começar a colocar no dia a dia dela, para que ela tenha essa transição de carreira de uma forma muito mais suave e também sucinta. Esse seria o ponto onde eu colocaria essa questão de transição de carreira e como é que funciona essa questão de qual que é o tamanho do universo de segurança. É um universo muito grande, a gente consegue trabalhar desde que a gente fala aqui muito que é a TI tradicional, ou seja, o meu notebook, o meu desktop, o meu servidor, o meu firewall, até o que a gente chama de sistemas escadas, né, que são sistemas mega complexos, são sistemas que a gente chama de computação online, sistema que controla usinas, que controla a parte de transmissão de energia elétrica, transmissão de gás. Então, também são coisas que a gente consegue colocar segurança dentro desse tipo de equipamento, e é muito importante a gente colocar segurança dentro desse tipo de equipamento. E acho que segurança... Desculpem. Acho que segurança está em tudo, né? Acho que vocês colocaram muito bem. Quando a gente começa o ciclo do colaborador em alguma companhia, ele não é só o computador, né? Os equipamentos que estão rodeando o dia a dia, né? Mas como que ele vai lidar com esses dados todos os dias que ele recebe de fonte externa, interna, como que ele vai fazer essa gestão, né, das informações que circulam. Isso é muito importante. E pegando um gancho nisso que você comentou, tem sido já um papel das pessoas de segurança sair um pouquinho da caixinha, porque segurança não é só dentro da empresa, né, nos muros da empresa, é para a vida pessoal, né? Exato. Então, quando a gente fala de segurança, você acessar um site que você tenha conhecimento que é um site íntegro, que você saiba configurar seu WhatsApp e ter lá o segundo fator de autenticação, o seu Instagram também com o segundo fator, você utilizar uma senha forte.
não só para a empresa, né, mas para o seu e-mail ou para qualquer Perfeito. outro ambiente que você vai acessar, um portal, um submarino ou o seu banco. Sim. Então, é importante a segurança, que é o grande desafio que a gente tem também, que faz parte, né, dessa carreira aí e dos domínios ali de certificações, ou como nossos desafios também, é a evangelização, né? A conscientização das pessoas que segurança não é só para dentro dos muros da empresa, e sim para tudo, né? Então, quando a Perfeito. gente recebe um e-mail, no nosso e-mail pessoal, é um pouco suspeito, não clica naquele link, né? Você recebeu uma ligação, e isso tem frequente acontecido com diversas pessoas tentando aí fazer a clonagem do WhatsApp. E da onde que elas pegam essas informações? Em lugares que a gente já passou, já colocou nossos dados, né? Então, fiz uma compra online, aquele dado está ali. Anunciei meu carro num portal de vendas, coloquei meus contatos ali. Então, as pessoas acabam utilizando dessas fontes públicas para pegar as informações e aí usar de uma técnica chamada engenharia social, que é tentar passar da melhor maneira, convencer você que aquela informação é uma informação verdadeira daquela instituição, e aí conseguir os seus dados e aí fazer uma fraude, ou fazer um crime, fazer qualquer coisa que vá prejudicar você na sua vida pessoal. Então, a gente reforça, né, que a segurança é para a vida pessoal também, que a gente tem que Perfeito. pensar no que a gente aprende aqui dentro da empresa, com pessoas que têm propriedade no assunto, e o que a gente pode embarcar na nossa vida, no nosso dia a dia pessoal. Tanto pessoa como família, né? Sim. Os famosos phishings, né, Henrique, que a gente Exatamente. recebe com uma frequência absurda, né? Tanto a gente enquanto pessoa física quanto as empresas, né? Nunca a Exato. gente viu tantos ataques cybers nas companhias, nas empresas, né? Acho que é uma área que, bem explorada, garante bons caminhos, né, para esse tipo de profissional. E aí, até pensando nessa escolha, então o profissional decide fazer parte de uma área de cyber ou ele tem uma oportunidade, o que ele tem que ter em mente que ele vai encontrar de desafio? Então, chegando lá, o que pode ser um problema, ser uma questão, ou ser desafiador? O que vocês encontraram aí na trajetória de vocês? Olha, eu acho que é bem desafiador a gente quebrar o paradigma de que o profissional de segurança só fala não, né? Isso já Esse é um bom profissional que paradigma. tiver isso já acho que o primeiro desafio desse profissional que quer atuar nessa área, né? Porque o papel do profissional de segurança hoje, ele é ser um facilitador de como a pessoa ali da ponta consegue entender um risco de uma maneira mais lúdica ou de uma maneira mais fácil de ela traduzir para a linguagem dela, para que a gente possa mitigar um risco ou evitar um risco, né? Então, eu acho que é um dos principais destaques assim do profissional que queira entrar nessa área, porque antigamente tinha esse carimbo, né, do profissional de ser a área de segurança só fala não. E se o profissional ainda vive nessa perspectiva, ele está ficando para trás, né? Vai começar a ter dificuldade para atuar nessas empresas que cada vez mais investindo em tecnologia, são cada vez mais ágeis, tem que ter aí poder de crescimento muito rápido, então exige que o profissional acompanhe isso, né? E ter o poder de convencimento, né? Ter uma boa linguagem, ter um perfil de uma pessoa que acompanhe esse dinamismo, né? É importante que a pessoa tenha capacidade de se adaptar, seja resiliente, e muitas vezes a gente aí, por experiência aí de 15 anos já na área de segurança, já passei por situações de entrar em salas de crise para apoiar aí o negócio ou a empresa, numas decisões críticas que são importantes aí para restabelecer o ambiente. Então, a gente já alguns anos atrás, 2, 3 anos atrás, acho que todo mundo aqui presenciou aquele ataque do WannaCry. Então foi Uhum. um ataque aí que
comprometeu muitas empresas aí, então creio que não só eu como o Endrigo teve a oportunidade de participar de situações para conseguir contornar uma situação crítica como essa, então tem que ser um profissional também resiliente para conseguir, numa situação de calor ali, numa sala de crise, conseguir tomar a melhor decisão para que a gente possa sair de uma situação como essa. O que eu acabaria complementando aqui, né, é que cada situação, cada tipo de profissional acaba tendo um desafio diferente, né? Então, quando a gente coloca um profissional que ele vai atuar na parte de GRC, na parte de governança de risco, de compliance, o desafio dele é fazer essa tradução do risco para um executivo, como é que ele vai se materializar, qual que seria a forma de proteger, coisas e nessa linha. Tá? Um profissional que vai atuar nas áreas técnicas, né? Eu quero atuar fazendo teste de intrusão, eu quero atuar fazendo a parte de desenvolvimento seguro, eu quero atuar em resposta a incidente, são desafios um pouco diferentes. Tá? Então, você vai ter, obviamente, pressão. Então, isso é algo que a pessoa que está atuando, fazendo essa migração para a área de segurança, ela tem que estar acostumada. Eu acho que o Henrique utilizou a palavra-chave ali, que é a questão de resiliência. Você está a todo momento com uma dinamite na mão, uma bomba na mão, e você tem que movimentar ela com cuidado para que ela não exploda na sua mão, né? E o ponto principal que eu vejo nessa questão das dificuldades de que alguém entra na área de segurança e ela tem que atuar é na questão de, obviamente, né, assim, pleonasmo, mas é manter a empresa segura, né? E isso, o que quer dizer, o que eu quero dizer com isso? Você tem que muitas vezes fazer negociação com áreas de negócio e explicar que o time to market dele não pode ser atendido, mas não é porque, como o Henrique falou, não é porque eu não quero. É porque, cara, você tem que desenvolver uma funcionalidade tal para que a gente não leve lá na frente algum problema maior, não se materialize esse risco de uma forma muito maior e a gente receba alguma sanção, alguma outra situação que possa nos gerar um risco muito maior. Então, esse é o ponto onde entra também essa questão de negociação. Então, como até pegando o gancho que a gente colocou antes quanto à questão de a área de segurança em si, que ela é tão grande quanto o universo de TI, os desafios também, porque se eu pegar um cargo de analista, eu vou ter os desafios técnicos para conhecer, para saber o que eu posso fazer, o que eu não posso, se eu fizer diferente, o que acontece. Se eu partir para a gestão, é fazer essa tradução, né? A tradução de um linguajar técnico para um linguajar executivo, para um linguajar lúdico, porque às vezes, né, assim como toda outra carreira, a gente tem os nossos provérbios, as nossas falas, e isso se torna um pouco difícil na comunicação, né? Então são coisas que precisam ser levadas adiante nesse sentido. Sim, é o techniquez, né? Que a gente não compreende muito bem, né? E até fazendo aí uma mescla com o que você falou, Endrigo, a gente que é da área de comunicação, quando recebe muitas vezes, né, esse tipo de demanda, às vezes tem que fazer uma tradução aí para ficar claro, né? Perfeito, perfeito. Mas, meninos, a gente teve uma pergunta aqui, eu acho que é uma pergunta muito legal, assim, como que vocês enxergam a inovação na área? Então, a gente fala muito, né, de garantir a segurança, do que é técnico, né, da empresa estar protegida, enfim. Como que vocês enxergam essa inovação? Se esse profissional ele tem a possibilidade de inovar dentro desse campo de trabalho, o que vocês acham sobre isso? Sempre tem. Pode puxa aí. Não, tranquilo. Sempre tem, tá? E eu acho que eu vou até pegar essa pergunta aqui da Fernanda e responder de duas formas, né? Que eu acho que ela deve estar pensando na questão de inovar dentro da área de segurança e como é que eu faço segurança em um universo onde eu preciso ter inovação. São duas vertentes diferentes. Pegando o primeiro ponto, que é parte de inovação dentro do ponto de segurança. Isso é algo que, assim, a gente tem todo dia, tá? E tem todo dia e é um ponto muito crítico porque o atacante, o nosso adversário, todo dia, ele é muito criativo, ele tem tempo, ele tem recurso. E um ponto que é muito forte nesse quesito quando a gente está defendendo, ou atacando para defender,
que é o trabalho que eu tenho atualmente, é que para eu atacar eu preciso achar uma falha, né? Só que para eu defender, eu tenho que defender todo o meu perímetro, todo meu muro, toda a minha empresa eu tenho que defender. E quem está atacando precisa achar só um buraquinho no muro que ela passa. Então, para a área de segurança, o que a gente tem na questão de inovação, né? Bom, até um tempo atrás a gente não falava de machine learning dentro de uma parte de segurança. Hoje já é uma realidade. A gente colocar a parte de machine learning, onde um próprio script, né, um próprio computador analisa todos os eventos de segurança e ele começa a apontar, aqui a gente tem uma falha, aqui a gente tem uma possível fraude. Se a gente pegar até o universo de financeiro, que eu acho que é o ponto onde hoje em dia é muito mais desenvolvido na questão de segurança, toda vez que você passa o teu cartão de crédito, que você faz uma transação, faz um Pix, passa por todo um sistema de antifraude, que faz uma pancada de algoritmo, faz várias análises e fala, não, faz sentido essa transação aqui, que o Endrigo está transferindo R$10 lá para a Bia, né? Então, tudo isso acaba vindo de inovação e isso é muito comum. Agora, pegando o outro gancho, né, como é que eu faço segurança para um universo de inovação? Nesse ponto, ele se torna um pouco mais complicado, mas por quê? Porque eu preciso ter um profissional de segurança também diferenciado. Ele precisa também estar pesquisando e toda hora se atualizando para que ele consiga encontrar formas de proteger aquele formato da inovação, né? Existem muitas empresas que eles acabam criando células de inovação completamente apartadas da empresa para ter mais liberdade, estar fora do compliance da empresa e coisas do gênero. É um risco que a empresa está assumindo, né? Porque, não, a gente tem aqui um processo mega crítico, mega complicado, mega complexo, e para eu conseguir levantar um sistema eu levo 3 meses, eu preciso colocar esse sistema em um dia no ar. Então vamos criar uma nova unidade de negócio para fazer tudo isso. Isso é legal. Mas se a gente pensa hoje em dia na questão legal e na questão realmente de jurídica, né, é complicado. Porque hoje em dia a gente pegando o LGPD, se essa empresa tiver um problema, não é ela quem arca com a consequência, é o grupo econômico que está acima dela. Tá? Então, existe esse certo limiar que tem que ficar de olho nessa questão de agilidade e garantir que a gente consiga manter um ambiente de inovação seguro também. Muito legal. Eu acho que LGPD veio mesmo para mudar, né? Um pouco de como que a gente faz a gestão desses dados, como que a gente protege, né? Tudo isso. Meninos, a gente teve mais uma perguntinha aqui. Vocês acham que há diferença na segurança da informação do Brasil? Olha, essa é boa. E nos mercados internacionais? E essa pergunta da Isabela é legal, porque a gente começa a pensar nas empresas que têm relações internacionais, né? Sim. Como que funciona aí para vocês? Deve ser um grande desafio, né? Bom, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa durante 3 anos que o meu chefe morava na França, né? Então, e depois ele acabou vindo para o Brasil, mas eu tinha muito recurso lá fora que, comparando com o Brasil, né, a especialidade daquele profissional era de uma maneira assim astronômica, né? Então, pensando na linha do profissional, primeiro, né, hoje o tema de segurança é muito explorado ou desenvolvido e nasce muita coisa naquela região do leste europeu, Rússia, Ucrânia, toda essa região ali tem uma certa especialidade no tema, né? Nasce muito hacker, nasce muito cracker, nasce muito profissional ali com afinidade de conhecimento que, comparando com alguns aqui do Brasil, acaba tendo essa diferença. O segundo ponto também é o idioma, né? Que facilita muito, né? As pessoas que já têm o idioma inglês como nativo ou já tem essa facilidade com esse idioma, tem aí já uma certa vantagem para um profissional brasileiro ou da América Latina que o idioma, no caso materno, é o português ou o espanhol. Então também tem essa diferença que acaba colocando o profissional lá de fora um pouco mais na frente de um profissional brasileiro. Porém, aqui no Brasil nós temos muitos bons profissionais,
que tem ganhado aí bastante destaque. São profissionais aí que atuam em grandes empresas e que conseguem aí estar em grandes players, atuando aí, tendo bastante representatividade no mercado de segurança. Então, quando você olha aí dependendo da vertical que você está olhando, mais para um viés mais técnico, essa região lá para o leste europeu, essa região da Rússia ali, Ucrânia, tem Israel principalmente, que são polos bem explorados, são profissionais aí de alto conhecimento, né? Aí a gente está falando aí da parte da China, Japão, também tem um certo volume de pessoas que tem aí um diferencial ali nessa linha. E aí, quando a gente olha para a parte brasileira, muitas empresas também nativas, né, brasileiras, também têm ganhando bastante mercado, né? Eu vou citar alguns exemplos aqui, por exemplo, Senha Segura, que é uma empresa aí brasileira que ganhou muito destaque aí na parte de acesso privilegiado, né? Com concorrentes aí diretos ali no continente americano, ali nos Estados Unidos, e como outras ferramentas também americanas. Então, é de grande privilégio ter empresas brasileiras também incentivando e também investindo aqui em profissionais brasileiros, para que a gente consiga cada vez mais amadurecer e também incentivar novas pessoas a entrarem nessa área, se aperfeiçoarem nesse grande mundo que a gente tem de cybersecurity, e aí conseguir aí trazer muito mais profissional ou também investimento para esse ambiente. Muito bom, Só Henrique. complementar. Desculpa, acho que botaram já outra, mas eu queria complementar esse vai ponto. Complementar com um bom ponto da Tainá. Olha, Diga. dá uma olhadinha. Seguindo nessa linha, mercado internacional, quais conhecimentos quem quer migrar para a área de segurança precisa ter? Olha, para ganhar um certo destaque, né, eu acho que independente do nível que você está, tanto júnior, pleno, sênior, que seja, eu vejo que vem como o que eu já passei e vi alguns profissionais também tendo uma certa dificuldade é o idioma. O idioma é onde a gente consegue ter uma fonte de conhecimento ou de material muito grande. Então, o idioma é importante para a área de segurança. Não é um fator decisivo ali, entro ou não entro, pelo contrário. Temos ótimos profissionais aí que eu já tive a oportunidade de atuar e que não tinha propriedade, não tinha domínio na língua inglesa, mas que você pode aos poucos ir se desenvolvendo, porque o dia a dia vai te colocar em contato, né? Você vai ler um documento, ou às vezes você vai receber um e-mail, ou participar de uma conferência. E não estou falando só de uma reunião, mas também num evento que você participa, você vai ter uma palestra que vai vir uma pessoa de fora fazer um keynote. Então, isso é importante para você também ir se desenvolvendo, né? Então, o idioma, acredito que vai abrir muitas portas para você na área de segurança, mas não é pré-req para que você entre. Só pegando ali o gancho da pergunta anterior, quanto à questão do Brasil, né? Essa questão assim, é muito importante, né? O profissional brasileiro, eu acho que a gente tem um diferencial que a gente é altamente adaptativo, né? Então, por causa da nossa cultura, a gente consegue seguir no processo ou atingir o objetivo dando um desvio no processo, tá? E o profissional de segurança que tem esse viés, que tem isso dentro do DNA dele, ele se torna bem diferenciado, tá? Tanto que nos últimos 2, 3 anos, muitos profissionais brasileiros de segurança foram expatriados, tá? Porque países de grande porte, né, países de primeiro mundo, não encontram profissionais dentro do próprio país deles e acabam procurando em outros países
profissionais de segurança que consigam atuar. Então, tem bastante gente de segurança que se mudou, Estados Unidos, Canadá, Rússia, a parte da Ucrânia. Então, assim, espalhados pelo mundo, você pode dizer que tem algum brasileiro vai estar lá trabalhando em segurança, porque a gente tem, assim, toda essa questão de nosso jeitinho brasileiro, de conseguir fazer com que a gente chegue até o final, ou de fazer com que não funcione, isso faz toda a diferença, tá? E pegando aqui a pergunta, né, que foi colocada para a questão de o que o Brasil precisa ter para a questão de... Como é que é? Para o Brasil se equiparar, obrigado, para o Brasil se equiparar ao mercado internacional, quais conhecimentos quem quer migrar para a segurança precisa ter? Eu volto, acho que no primeiro ponto que eu coloquei aqui, que é a parte da base, né? E aí acho que entra muito ponto que o Henrique colocou, que o porquê? Porque o idioma, ele complica bastante e às vezes ele ajuda, né? Então, se a gente pega toda a questão de engenharia, como é que surgiu o computador, como é que surgiu a linguagem de programação tal, como é que surgiu o firewall tal, tecnologia tal, a maioria desses documentos vão estar em língua inglesa, né? Então, é por isso que a gente tem tentado ajudar muito quem está gerando conteúdo em português para conseguir difundir, tá? Para conseguir auxiliar. Porque, infelizmente, o idioma se torna muita barreira ainda para quem quer fazer essa conversão, para quem quer entrar. Mas, na minha visão, esquecendo um pouco o idioma, vamos dizer assim, idioma não é o problema, porque eu consigo utilizar hoje em dia o Google Translator, ou eu tenho um amigo que traduziu um paper ou coisas do gênero, eu volto para a questão da base. Então, quando você está discutindo com algum estrangeiro, um norte-americano, um canadense, um europeu, ele às vezes ele entra em alguns pontos que entra na normativa tal, como é que isso aqui funciona, né? Ou no protocolo de comunicação de computador tal, como é que isso aqui funciona. E às vezes a gente tem um conhecimento muito mais prático, mais empírico do que o teórico. Esse é um ponto onde eu vejo que a gente precisa, nós como brasileiros, precisamos desenvolver mais nessa questão do conhecimento teórico e não só no prático. Muito legal, gente. Acho que isso resume muito bem, assim, tudo que a gente está falando, né, de Brasil, de exterior. Eu acho que aqui a gente tem um poder de realização muito grande. Então, a gente avança, né? A gente segue Perfeito. Em frente. Então, acho que esse é um bom ponto também, Rodrigo. E, meninos, acho que queria saber um pouco da percepção de vocês com relação ao futuro dessa profissão. Se vocês veem outros caminhos, se vocês veem uma expansão dessa profissão, como que vocês enxergam aí daqui a alguns anos, nesse mundo quase que 100% digital aí? Olha, eu acho que ganhou uma certa potência o mercado da área de segurança, justamente porque a gente tem aí agora a LGPD, né? Acho que veio aí para trazer um pouco mais de responsabilidade das empresas e também dar um pouco mais de controle em questão das informações das pessoas. Então, na Europa, a GDPR já está lá há 6 anos e a nossa lei, a LGPD, ela é quase que um espelho da GDPR. Então, isso faz com que a gente já tenha uma boa relação com esses países que já estão em compliance com essa lei. Então, olhando para o futuro, né, a gente pode dizer que eu creio que o novo colaborador do futuro vai ser a pessoa que tem esse perfil de explorar ali os controles ou ter aí a visão de o que vem de inovação, né, e as preocupações relacionadas ao negócio versus essas legislações que vêm sendo desenvolvidas e aplicadas, tanto com o olhar Brasil, como também olhar lá fora. É um mercado muito grande, você consegue aí atuar em diversos segmentos, e você vê aí o LinkedIn bombando, as empresas com certas dificuldades de encontrar profissional qualificado, ou muitas vezes a gente tira um pouco da ansiedade de querer um profissional com quase 100% daquele job description que a gente colocou, e a gente dá um passinho atrás e vem aí lapidando essa pessoa justamente para
conseguir nos apoiar nas demandas que a gente tem no nosso dia a dia. Então, eu acho que também para a nossa geração, a geração do Endrigo, que está fazendo a diferença para a próxima geração de colocar aí a inovação no DNA das pessoas com segurança. É um mercado aí que vai ser muito amplo para as pessoas que querem entrar ou que têm um perfil para se desenvolver nessa área. Perfeito. Nisso, eu colocaria que, da mesma forma que a gente está dizendo que a segurança que a empresa traz hoje, né, o viés de segurança que ela traz dentro de casa, você tem que levar para dentro da sua casa, para dentro da sua família, o inverso também é verdadeiro. E eu acho que a LGPD, nesse aspecto, ela está sendo um catalisador nesse ponto, porque as pessoas estão começando a questionar muito mais de: mas esse meu dado vai ser utilizado para quê? Essa minha informação vai ser utilizada para quê? E é importante que a pessoa traga isso para dentro da empresa também, nas relações comerciais que ela está tendo, nas relações que ela está tendo também. Esse viés questionador. Então, não é simplesmente algo que eu vou aceitar de qualquer jeito, que tem que ser assim. Tá? Do ponto de vista de futuro, dá até para fazer uma analogia com segurança do trabalho, né? Segurança do trabalho, quando a gente pega lá no início da parte de industrialização, era algo que fatalidades aconteciam a todo momento. E hoje em dia a gente tem muita meta que é assim, passar décadas ou anos com fatalidade zero. Então, isso, segurança digital, começou a entrar nesse patamar também. Eu acho que, além da lei de LGPD, que nós brasileiros temos que evoluir muito, né, porque a Europa, ela tinha uma discussão muito grande de privacidade antes de entrar com a lei, e a gente entrou com a lei sem essa discussão sobre privacidade, sobre esse quesito, mas o que está nos dando um outro catalisador chama-se pandemia, né? Porque antes eu tinha o perímetro da empresa, eu tinha o prédio da empresa, eu tinha a estação de trabalho dentro da empresa e tudo estava ali dentro. Agora está todo mundo, né, uma grande parte da população, levando o trabalho para casa e a casa para o trabalho. Então, tudo está se fundindo. Então, eu uso meu notebook pessoal para acessar coisa da empresa, ou o notebook da empresa para usar coisa pessoal. E esse conhecimento de segurança está tendo que ser difundido de uma forma global. Porque eu estou utilizando um WhatsApp para fazer transmissão de alguma coisa da empresa, estou utilizando um Telegram, um Signal, alguma coisa assim. Então, são coisas que a pessoa tem que levar de conhecimento da empresa para a vida dela, mas ao mesmo tempo ela também tem que falar assim: pô, eu não posso transmitir esse tipo de informação porque esse ambiente não é seguro, não é algo que seja aconselhado. Mas na minha visão, a gente consegue fazer uma analogia e um paralelo onde segurança cada dia mais ele vai ficar muito mais próximo e mais dentro das empresas, difundindo em todas as áreas, no RH, jurídico, coisas do gênero, porque é um ponto onde pode gerar um prejuízo ou não para a empresa. Muito bom, muito bom. Bom, meninos, nossa live está chegando ao fim aí, nós vamos nos encaminhando para o nosso encerramento. Aí um comentário muito legal essa discussão, e acho que foi mesmo. Acho que a gente trouxe pontos bem interessantes para quem quer entrar no carreira ou quem quer fazer essa transição, né? E, lógico, deixar um recado para vocês. Nos sigam nas nossas redes. Nós temos 2 Instagrams, né? Então, nós temos o nosso Instagram de carreiras, que é o @eunacosan, e nós temos o nosso Instagram institucional, que é o Cosan Brasil. Nos mandem mensagens por lá também, se vocês querem ver outros temas, outros webinars que a gente pode trazer por aqui também com os nossos colaboradores. Todos os nossos papos também vão ser divulgados lá no Eunacosan. E eu agradeço a todos aí que participaram. Acho que se o Endrigo e o Henrique quiserem dar também um agradecimento final, a gente encerra por aqui. Maravilha. Eu agradeço a todos aí, espero que tenha tirado as dúvidas aí de todo mundo que não viveu ainda ou vive nesse mundo cybersecurity, né, que a gente está inserido. Espero que vocês tenham aproveitado 100% aí do que a gente compartilhou. Fico à disposição para qualquer um tirar dúvidas no meu e-mail ou qualquer forma que vocês precisem. Então, é só mandar uma forma de contato que a gente está aqui para apoiá-lo. Tanto uma orientação da empresa, como também uma dúvida pessoal que a gente possa te ajudar.
para encerrar, gostaria de agradecer, papo excelente, muito bom falar de um assunto que a gente gosta demais, que a gente vive, respira e adora. Fico à disposição para todo mundo, quiser tirar alguma dúvida, conversar sobre tecnologia, sobre carreira, sobre essa migração, o que poderia estudar, o que poderia fazer, eu fico à disposição através de LinkedIn ou também através do e-mail corporativo, para a gente poder botar esse papo em dia e fazer esse esclarecimento. Muito obrigado a todos aí pelo tempo. Muito bom. Pessoal, é isso. Obrigada. Até mais. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau.